Ou na essa audiência pública referente à LOA e o PPA 2026-2029, invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão, essa audiência pública. Uma boa tarde a todos vocês. Sejam bem-vindos ao plenário da Câmara Municipal de Delfim Moreira. Declaro aberta essa audiência pública, convocada por meio do edital de número 1 de 2025, publicado conforme determina o regimento interno desta Casa, especialmente nos artigos 255 a 258. O objetivo desta audiência pública é apresentar, debater e ouvir a população sobre dois importantes instrumentos de planejamento e gestão pública, que é o projeto de lei número 15 de 2005, que trata da lei orçamentária anual para o exercício financeiro de 2026, e o projeto de lei número 17 de 2025, que dispõe sobre o plurianual do município para o quadriênio 2026 a 2029. Desde já, considero essencial registrar conforme estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar número 101 de 2000, recentemente em seu artigo 48, o Poder Executivo tem o dever legal de realizar audiências públicas durante a elaboração e a discussão do PPA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e da Lei Orçamentária Anual, a LOA. Portanto, a realização da audiência pelo Executivo é obrigatória e indispensável ao cumprimento da legislação federal. No entanto, entendendo a importância da transparência, do diálogo e da participação popular no processo orçamentário, a Câmara Municipal de Delfim Moreira passa, a partir deste ano, a tomar a iniciativa de realizar a sua própria audiência pública. O objetivo desta Casa é ampliar os espaços democráticos, permitindo que a população tenha mais oportunidades de acompanhar, opinar e contribuir diretamente com a discussão de peças orçamentárias enviadas pelo Executivo. Assim, esta audiência não substitui a obrigação legal do Executivo, mas complementa esse processo, oferecendo à comunidade um canal adicional de manifestação e fiscalização. Esta audiência tem um caráter aberto e participativo, permitindo a manifestação de todos os cidadãos, entidades, associações e representantes que desejarem contribuir com sugestões, dúvidas ou observações sobre as peças orçamentárias. É importante reforçar ainda que esta é uma oportunidade para que a população acompanhe e participe do processo de elaboração das políticas públicas e da destinação dos recursos do nosso município. Antes de iniciarmos, informo que as inscrições para os cidadãos, elas vão permanecer abertas até os 30 primeiros minutos dessa audiência. Então, até 30 minutos após o início da audiência, vocês que estão aqui presentes podem se inscrever para poder fazer o uso da palavra. Conforme determina o regimento interno, o tempo de fala será organizado. Bom, é uma configuração interna e como presidente dessa audiência, vou determinar a questão do tempo de fala, conforme também o andamento do próprio pronunciamento. E após esta abertura, passaremos à exposição técnica dos representantes, convidados e manifestações públicas dos munícipes inscritos, que irão apresentar os principais pontos dos projetos em análise. Em seguida, abriremos o espaço para que os vereadores possam fazer questionamentos e considerações aos expositores, também dentro do prazo regimentalmente estabelecido. Ressalto ainda que esta audiência pública está sendo gravada e terá a ata registrada e está sendo transmitida ao vivo pelo canal oficial da Câmara Municipal no Facebook e no YouTube. A íntegra dos projetos de lei está disponível tanto na assessoria legislativa
quanto no site oficial da Câmara para consulta de toda a população. Eu quero dar uma boa tarde a todos vocês que estão aqui presentes, meus colegas vereadores, Sargento Paulo representando a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, na pessoa do excelentíssimo senhor Tenente Coronel Assis, comandante do 56º Batalhão de Polícia Militar. Cumprimento o senhor Guto Assis, ao José Mucinho, bem como também as profissionais de educação, a Charlene, aqui presentes, da Prefeitura Municipal, a senhora Carla, secretária municipal de assistência social, de promoção social, aliás, a Crislaine, representando a Secretaria de Educação, cumprimento a Carmen Lúcia, representando a nossa querida Fundação Roger, ao nosso querido ex-vereador Norival, nosso querido amigo, seja sempre bem-vindo a esta casa legislativa. Também cumprimento a senhora vice-prefeita municipal, a senhora Edmeia, convido a senhora Edmeia para poder ocupar aqui o assento ao lado do vereador Reinaldo, para que a senhora possa representar o Poder Executivo Municipal. E também quero cumprimentar a Creonice, uma alegria tê-la conosco. Não, pode ficar aí, depois a gente... Cumprimento também o presidente da Casa, vereador Tiago, também Fernandinho, secretário de Fazenda. Nesse momento eu vou passar a palavra ao senhor João Augusto de Assis. Eu vou pedir, mocinho, para o senhor poder deixar o espaço para ele. Essa mocinha de início vai poder se dirigir, para poder usar esse espaço para que a gente possa construir uma política mais participativa. Então, o senhor pode, o senhor poder falar a respeito das suas ideias, das suas respeito do nosso dia da primeira. Ok. Peço silêncio de todos para que a gente possa acompanhar bem essa lista. Boa tarde a todos, são todos meus ouvintes. Senhor presidente, boa tarde. Tendo mais presente, autoridades presentes, senhor Paulo, presidente da Secretaria Social. Muito boa tarde a todos. Eu vim aqui mais a falar sobre a questão do PL 17 de 2025, sobre o plano de governo do quadriênio 2026 a 2029. Eu sei que no Estado é referente à Secretaria de Social, né, a Fazenda, então eu vim questionar os projetos e obras que estão no plano de 2029. Vai começar sacando a reforma SAB, o financiamento da construção da OBS, junto com a adequação da Secretaria da Saúde, na Secretaria onde se encontra a construção do anfiteatro da Municipal de Chotaria, construção da Secretaria Municipal de Educação, que é o Departamento Público, aquisição de ônibus escolar, creche de pagar de 10 anos, na hora dos serviços urbanos, como se a construção do projeto da ponte liga a Rua com a Praça de Esporte, a pavimentação e da Isla da Pública, abertura da quadra do bairro Sominar, que é a comunidade, tudo isso que foi fazer, estação de água lá no Lá, e lembrações de orçamento político do país. Na parte da assistência posso correr para a gente valor, a ação do plano de visão veículo ban, tem dignidade, mais construção da população contra. Agricultura, o planejamento, aquisição da fria, atender as culturais, como armazenamento de semente, frutas e pinho, fruta e pinho, construção memorial, passo ainda no turístico, lembrada também da Serra Barreira, terminal do projeto, construção dos milhões, revitalização dos parques e cuidados, implantação do turístico, com rotas de visitas, turistas e o esporte, melhorias e manutenção do ginásio esportivo. Então, esse questionamento, eu quero saber quem representa a Patria, a Carla, Fernandinho, se me explicar, por favor. Obrigado, essas sessões minhas. Caso alguém do Poder Executivo, tanto a senhora vice-prefeita ou a senhora secretária de Promoção Social, se quiserem fazer uso da palavra respondendo em nome do Poder Executivo, assim também como o Fernandinho, secretário municipal de Fazenda, podem se manifestar. A senhora Edmeia gostaria de fazer uso da palavra? Sim? Ok. Só pedir a gentileza... Isso, ligar o microfone. Boa tarde a todos.
Eu nem saberia que eu iria estar respondendo algumas questões, mas eu anotei aqui em relação à questão da cultura e turismo. Nós temos o Memorial do Padre Léo, que o custo dele é muito alto, né? Mas dentro do projeto tem uma primeira fase dele, que é né? Então, na entrada da cidade é mais viável, mas tem que se analisar tudo isso e colocar no papel. Né? Eu assumi recentemente a secretaria, embora já estivesse fazendo parte assim, do governo há anos, mas como secretária, como gestora, eu estou assim, recentemente assumindo essa pasta. E mesmo que a gente defina um local e elabore um projeto, nós ainda dependemos de recursos, porque com a receita que o município tem, é muito complicado. É mínima a nossa arrecadação. Né? Parque, Itagiba, sonhos, organização. Sem projeto não dá para fazer nada, não dá nem para captar o recurso, né? Não sabe quanto vai custar. Precisamos de análise ambiental, precisamos de ver as pessoas que se envolvem na elaboração de um projeto, né? Levantamento topográfico, projeto arquitetônico, ver as licenças, se for caso do projeto envolver questão ambiental. Então, assim, é um trabalho de muitas frentes, né? Um único projeto. Trenzinho turístico, outra ideia, né? Eu acho que quando esse mirante já tiver em fase de construir ao mesmo tempo, a gente pode ter a vontade de ter um roteiro, né, de vir ao Biguá, como outras tem modos de ferrovia, um trenzinho turístico. Mas não basta ter um trem rodando. Nós precisamos de pessoas que estejam lá contando a história, que conheça toda essa trajetória. E quem vai fazer isso? Exige um planejamento também. E, como eu disse, parcerias, parceria público-privada, que eu acho que é a grande tendência, mas para que a gente consiga ter parceria público-privada, a gente precisa ter condições de incentivo e organizar nossas legislações. Nós temos lei de ocupação do solo que precisa ser revisada. Nós temos lei de inovação, lei de parceria, uma série de leis antigas que precisam ser revisadas para criar o incentivo das pessoas de investir. Eu tive recentemente um seminário desenvolvimento econômico, não está bem, se metade da família, só tiver legislação de parceria, escolarizar, como essa que eu agora, é a lei de ocupação do solo, a questão da regularização fundiária, temos várias coisas, plano diretor, da Filmoreira, nós temos diretamente pelo número populacional, sabemos que nós interesse é lixa, tem outra lixa também dessa área do desenvolvimento pelo então tem que ter não pode desorganizar, né? A agricultura já vem de uma forma consumindo, seus alertas, pousadas, mas a gente vai ficar com o tempo, né? E ninguém vai ter capacidade se não tiver uma relação mais e automação dos processos de gestão de empresas, sem estudo de impacto, sem visão futuro, sem planejamento. Então, são coisas a gente precisa organizar bem a casa. Eu vi aqui, coisa muito visível, né? O portal que vai nesse resultado. Mas mexer com organização, planejamento, legislação, são coisas que não aparecem. Mas é o que estrutura e dá condição do município seguir
adiante, se fortalecer e atrair investimentos. Sem organização dessas questões, ninguém se interessa em investir em Delfim Moreira. Seja um parceiro para um parque, né, para um turismo de aventura, que nós temos essa possibilidade. Enfim, essa é a maneira assim, que a gente vê. Mas nós temos 3 anos agora, né? Eram 4, já são 3, para trabalhar em cima disso, como foco prioridade. Porque, se não organizar essa legislação, não tiver atração de investimento, não tem investidor, nós ficamos no mesmo patamar que estamos. Perfeitamente. Agradeço as considerações da senhora. E algum vereador gostaria de comentar a respeito do pronunciamento do senhor Guto Assis? Alguma consideração, algum apontamento? Aproveito também para dizer a todos vocês que aqui estão, ainda é possível, se alguém ainda quiser fazer uso da palavra durante a audiência pública, a senhora Carmen Lúcia principalmente, se quiserem fazer uso da palavra, podem se inscrever, ainda há tempo. A Carla gostaria de responder? Seria isso. Vai pegar o microfone? Se o senhor puder trocar, Reinaldo, isso, por gentileza. Agradeço, Vossa Excelência, pela gentileza. Até para a gente poder organizar, a senhora vai ter até 5 minutos no máximo, tá, para poder responder. Só peço a senhora ligar o microfone. Bom, primeiro, boa tarde para todos vocês que estão aqui. E assim, com relação à van, hoje, a gente tem outras prioridades. Tipo, o carro do Conselho Tutelar está muito ruim, eu preciso trocar ele, e a gente está correndo atrás de verba, correndo atrás de recursos para isso. Mas não estamos deixando de fazer o atendimento de zona rural, que está sendo feito na SPIN mesmo, está indo a equipe do mesmo jeito fazer, e quem sabe futuramente a gente consegue adquirir a van. E com relação às casas populares, nós fizemos a inscrição, o município está apto, só que não tem mais o que a gente fazer, porque é uma seleção que é feita lá, e como é nível Brasil inteiro, então a gente tem que aguardar a gente poder ser selecionado, sabe? Mas o município está apto e está tudo regularizado para que possa ser contemplado e a gente poder executar o projeto. Ok, Carla, eu agradeço pelo esclarecimento. A Edmeia também agradeço pelo esclarecimento. Realmente é uma preocupação da população, né? Então, conforme você disse, né, tem 3 anos para frente para cair, acontecer esses projetos aí e construção dos demais que já foram citados aqui, né? Então, a torcida é para todos, né, que Delfim Moreira se desenvolva cada vez mais, né? Muito obrigado, viu? Eu agradeço o senhor, Guto Assis, pela participação na nossa audiência pública. O senhor gostaria de fazer mais alguma consideração? Ok, agradeço a sua participação. Convido a tomar o assento o senhor José Mucinho para poder fazer os seus esclarecimentos, as suas questões a respeito do nosso município de Delfim Moreira. O senhor tem até 10 minutos para poder explanar, depois vai ter uma resposta e depois uma conclusão de até 3 minutos, tá bom? Muito obrigado pela presença. Muito bem, boa tarde a todos. Vamos ver se eu consigo ser sucinto, né? Porque a ansiedade é muitos assuntos. Eu estive há 4 anos, ou seja, no início da outra legislatura, no âmbito da Tribuna do Povo, para falar sobre um tema em especial, que era a questão dos pisos táteis da cidade, porque houve um início de instalação, houve cobrança geral, né, principalmente aqui no centro, né, que é o projeto ligado ao centro, e, segundo levantamentos da época, até 80% das pessoas pagaram, mas eu não sei que porcentagem foi entregue, mas passou longe disso, né? Eu mesmo fui um que paguei e não recebi. Então, uma das soluções foi fazer o levantamento desse valor, a correção e devolver para cada um que pagou, e depois a exigência seguinte era faça a sua calçada segundo a sua cabeça. Mas havia nesse projeto uma sensatez, que era realmente uniformizar, não só pela boniteza, porque tem a boniteza, mas pela questão de segurança. Nós aqui, se tudo der muito certo, a gente vai ficar velho e a gente vai precisar andar pela cidade. A vereadora Estela deve se lembrar que a gente teve um encontro há alguns bons anos, ela ainda não era vereadora, ali na Praça Sagrados Corações. Não sei se você lembra, você caiu no chão
tropeçando naqueles degraus que são totalmente irregulares ali numa das escadas que tem naquela praça. E assim está pela cidade toda, justamente porque parte do piso foi colocado em alguns locais e outros não, ficou degrau para todo lado. É um festival de tropeçódromo para as pessoas da cidade e, em especial, para os idosos e com pessoas com necessidade especial para acessar as coisas, né? Então, enfim, qual era a minha ideia ou a minha insistência? É que não devolvam esse dinheiro, que tentem cobrar do restante da cidade e façam um projeto porque o piso que foi colocado lá naqueles anos ainda do Calite, ele já passou tanto tempo que agora já tem que ser um novo projeto em cima daqueles que foram instalados. Eles têm que ser repostos, já estão se dissolvendo alguns. A saudosa Tucci fez uma reforma muito bem feita ali na frente dos Alckmin ali, né, na lotérica e tudo ali. E ela fez um trabalho muito bem feito, mostrando que mesmo o piso antigo, dando uma recuperada nele, é possível deixar de novo, né? Mas tomar muito cuidado na aquisição das peças. Se decidir por isso, vamos comprar o mesmo piso para que uniformize, para que fique mais segura a cidade, tem que ver a qualidade desse piso, porque se for para colocar o piso e durar 2, 3 anos e virar farinha, então que investimento foi esse, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Aí, uma coisa leva a outra. Eu costumo sair de manhã para caminhar, para andar de bicicleta. E eu encontro muita gente fazendo a mesma coisa, até por ordens médicas. Então, um projeto de novo, né? Acho que a prefeitura precisa compor uma equipe de projetos. Pessoas, 2, 3, 4, 5, não sei quantas, e são só para fazer projeto, para montar, hoje tem inteligência artificial que ajuda para burro, para montar esses projetos e deixar eles prontos para quando aparecer uma dessas fundos de não sei das quantas que aparece e abre 15 dias para você inserir um projeto, se o projeto já está pronto, se chega para uma reunião com um deputado, já chega aqui, aqui é o portfólio da cidade, minha cidade tem isso, tem potencial, ficamos entre Rio e São Paulo, temos uma posição, somos a 4ª produtora de truta, então, enfim, apresenta a cidade, tem um material de apresentação da cidade e junto, querido deputado, essa é a nossa cidade. Aqui nós estamos ali do lado de uma área importante de São Paulo, né, que é o Vale, e somos o funil de Minas. Então a gente vende o que nós somos mesmo, não é lorota. A gente realmente é um lugar de passagem e um lugar que pode, inclusive, um cliente que apareceu em casa certa vez, quando a pousada ainda funcionava, ele falou, eu trabalho com café, e aqui em Delfim Moreira seria um bom lugar para receber café, armazenar, fazer o blend e esperar o preço tá bom para poder chegar no porto. Então, seria uma reserva estratégica do café para não encher o porto de café, porque se você enche o porto de café, lá vai o preço para o vinagre. Se ele está guardado num lugar e você está só esperando ele escassear um preço melhor, aí estrategicamente você desce. Aí tem que juntar os cafeicultores, né, os da região e tudo mais, enfim, mostrar essa importância. Então, tudo são trabalhos grandes, caros, envolve muita iniciativa privada trabalhando junto. Mas a cidade pode ir se preparando, né? São tantas coisas. Então, voltando, até para uma questão de saúde, você deixar as pistas de caminhada, porque eu vejo gente andando dentro do campo de futebol, quando está aberto, vejo gente andando na calçada irregular mesmo, super cedo. Gente, essas pessoas estão economizando dinheiro da saúde, porque elas estão cuidando da própria saúde. Então, elas não estão lá no posto, passando mal à toa, porque não andou, né? Porque não fez uma atividade física. Então, trabalhar um sistema de metragem bonitinho, caprichadinho, com bandeirinhas, não sei, com pintura, um local, uma pista em que a pessoa anda, ela sabe que ela andou 10 quilômetros, veio até aqui a entrada da cidade e deu uma volta, foi lá para outro lugar, para a antiga linha do trem. Então, enfim, cria uma coisa, uma meta para a pessoa andar. Então, senão, você saiu de casa e andou 10 quilômetros, né? Então, essa é uma ideia. A mesma coisa para os ciclistas, mas aí já é um outro assunto. Eu quero deixar um elogio aqui, aliás, 2. Primeiro, a essa legislatura. Eu acompanho o tanto que eu posso o trabalho de vocês e eu gosto, viu, Sebastião? Eu gosto
da qualidade dos projetos que vocês estão apresentando, né? Mesmo os que eu discordo, eu discordo frontalmente, mas o projeto está sendo apresentado, né? Porque temos diferenças, não importa, mas eu sei que está pensando pelo melhor da cidade e está apresentando trabalho, está conversando com pessoas. Lembrando do projeto que você criou, Éder, parabenizar esse último projeto, né, de incentivo e justamente de adoção de espaços pela a iniciativa privada. Sensacional. Então, assim, pensar várias vezes, os projetos da Estela, eu tenho acompanhado o trabalho de vocês e tenho gostado. Então, fica o elogio por esse aspecto, continuem trabalhando, finge que é o primeiro ano, todo ano, por favor, porque vocês chegaram com gás, eu quero que esse gás não acabe, né? Então, a escola do legislativo, que já vem da outra, da iniciativa da outra legislatura, se provou campeão. Eu quero um passo a mais. Analisar e premiar, nem que seja com um diplominha, os professores que estão fora do seu horário de trabalho, tendo ideias. Eu fiz um projeto para a lei de incentivo, eu fiz um projeto de oficina de microcontos. Então, eu ia lá apresentar os microcontos para as crianças. Apresentei toda a história. Aí, eu tinha que apresentar ferramentas para que as crianças perdessem o medo de escrever. Aí eu falei, olha, do tempo que você demora para sair de casa, para chegar até a escola, e da escola para casa, vocês passem a observem a cidade. Observem o que tá faltando, o que é bonito, a árvore, o cachorro, observem as coisas e tentem trazer isso para o texto de vocês, né? Aí, o pagamento, eu já tinha o pagamento de fazer essa oficina com o dinheiro da cultura, ok, o dinheiro federal da cultura. Mas o outro pagamento foi ver a professora saindo com as crianças na semana seguinte, todos de pranchetinha na mão, andando aqui pelo centro e anotando coisas para ter ideias para escrever. Então, a professora me ouviu. Eu não tinha nem pensado nisso, mas é claro. Então, a professora está com vontade. Ela sabe que a criança precisa ler para conseguir escrever. Então, tem coisas acontecendo. Por favor, premiem os professores, reconheçam o trabalho dos professores e dos outros profissionais de educação também, a merendeira, a comida melhorou no município, e foi nessa gestão do Edilberto. Então, eu reconheço o trabalho quando o trabalho é bem feito. Isso está fazendo a diferença. O trabalho de transição, pensa nisso, o trabalho de transição dos alunos da municipal para a estadual, eles são os maiorzinhos ali naquele momento da escola e, de repente, eles se tornam os pequenininhos da nova escola que eles chegam. Então, é diferente, a questão da comida, tem que fazer a transição da comida também, então tem que conversar com a escola do Estado para que elas continuem tendo essa boa alimentação, mas eu estou divagando. Eu tenho várias outras anotações, mas para não tomar mais tempo, eu quero já pular para um outro. Eu gostaria que o público, eu já deixei com a Eduarda, o nome deste site, está aqui em cima, mas eu já deixei, qualquer um pode pegar. Ele mostra, também tem um monte de corzinha aqui, a cor não é só belezura não, essa cor aqui, ela mostra como está o município, ao invés de ficar comparando com o município vizinho, se o município vizinho fez ou deixou de fazer, dane-se, vamos comparar nós com nós mesmos, o quanto a gente estava antes, o que melhorou, que dá para ver que algumas coisas, quanto mais verde escuro, mais a coisa está boa, quanto mais vermelho, mais a coisa está perigosa. Então, aqui no antes, a gente nota a questão de saúde, ó. A gente estava no verde escuro. Onde a gente está hoje? O verdinho já caiu aqui. Então, neste site, que usa dados do IBGE, dados atualizados, ele mostra o que cada setor da cidade, né, cada setor administrativo está fazendo e o que está funcionando e o que não está funcionando. Então, percebam, a gente já melhorou aqui. Vamos analisar pontualmente. A parte de erradicação da pobreza. Parabéns ao pessoal da assistência social do município, porque mostra que o município teve uma evolução, né? Antes a gente estava no laranja e agora a gente pulou para o amarelo. Então a gente já trabalhou a questão de erradicação da pobreza.
A gente estava no vermelho na questão de erradicação de fome e fomos para o laranja, então demos uma melhorada também. Então o setor social do município está trabalhando bem. Mas ainda assim, e eu falei da questão da saúde, que a gente estava no verdão forte e agora a gente está no verdãozinho mais fraquinho. E a gente sente também como munícipe o que está falhando e o que não está falhando na cidade. Então, é interessante vocês entrarem lá, porque vocês clicam em cada um desses itens e eles abrem subitens. Então, mesmo que a saúde tivesse, digamos, melhorado, se você clicar lá na saúde, você vai ver que alguma parte da saúde andou dando uma falhada. A parte de exames, a parte de atendimento. Então, dá para ver e está quebrado, cada um desses assuntos é quebrado em assuntinhos e cada um desses assuntinhos também tem a corzinha que avalie. Então, por favor, nesse planejamento de quais são as prioridades para investir no município, né, do dinheiro a ser gasto, olhem com carinho para tudo que está aqui. Em especial, preocupação com a questão da água potável, que a gente já nota, a gente já recebe reclamação. A gente estava no verde e a gente já pulou para o amarelo. Então, alguma coisa aqui está dando muito errada na parte de água. A gente precisa tomar cuidado. E vai repercutir na saúde, sabe? As coisas estão todas interligadas, né? Então, eu já deixei com a Duda, o endereço desses grandes, assim, idsc.cidadessustentáveis.org.br, profiles/31, ou seja, é um endereço grande. Vocês, munícipes, tenham acesso a essa tabela também, até para cobrar os seus vereadores e administradores. Tá bom? O resto eu vou reservar um outro momento, tá? Para não tomar mais tempo. Eu agradeço pela excelência, ô Mocinho, pelos pontos tão bem atentos que o senhor colocou. Fiquem abertos para o Poder Executivo, caso queira dar uma resposta ou fazer um comentário a respeito das indagações do José Mocinho. Caso algum secretário municipal queira fazer uso da palavra, é só se dirigir ao assento ao lado da nossa vice-prefeita Edmeia. Se o senhor quiser falar, pode usar o microfone. É uma pena. Isso, por gentileza. É uma pena que todos os secretários não estão presentes para a gente poder ter muitas respostas que teriam sido questionadas, né? Mas, enfim, é só isso que eu ia comentar. Era a importância dos secretários todos estarem, né? Sim. A senhora vice-prefeita gostaria de fazer algum comentário a respeito do esclarecimento do José Mocinho? Ou algum outro secretário municipal também, se quiser fazer uso da palavra? Alguém quer falar, gente? Eu reitero o que eu já disse antes, né? Nada sem projeto, tudo depende de projeto, a questão da acessibilidade. Eu não entendi muito essa primeira colocação que você fez aí, de 80% pagar, levantar valores, devolver, fazer. Nem entendi, depois você me conta. Nem precisa ser agora. Mas, assim, tudo passa por planejamento, projetos. Eu concordo com você quando você fala que a gente tem que ter um banco de projetos. Projetos são muito complexos, né? Se for vias editais, nossa, quanta documentação, quanta coisa envolve, tem as suas especificidades, dependendo do tipo de projeto, mas a gente já tem levantado essa necessidade, né, dos projetos, inclusive para a praça, e que todo projeto tenha bem descrito o tipo de material a ser utilizado, né, para que a coisa tenha permanência, durabilidade, e, infelizmente, né, ao longo do tempo, a gente não vê muito isso. Mas é isso, né? Eu acho que a Escola do Legislativo, eu tenho acompanhado aí, a gente parabeniza, né, todos que se envolvem, a educação, essa prática, né, que você contou de sair, que o professor saiu, isso daí é meio que uma metodologia que a gente usa de longa data, né? Eu tenho N fotografias e projetos envolvidos aí em que as crianças saem da sala de aula, que vão na pesquisa, que fazem entrevista, que levam a comunidade para dentro da escola. Isso é há muito tempo. E esse trabalho que se desenvolve através da PENAB, né, das leis de incentivo à cultura, só vem assim enriquecer, engrandecer, né, o trabalho nas escolas. Enfim,
Eu acho que é isso, né? Com base no que você falou. O senhor tem mais 3 minutos para poder fazer uma conclusão, caso o senhor queira. Eu vou agradecer esse tempo e vou aproveitar para colocar mais um tema que é ligado ao tema anterior, que é o tema da Escola do Legislativo, que é uma outra preocupação que eu observo, porque me procuram. Essa Câmara pode, a exemplo do que já fez na Escola do Legislativo, promover uma escola de qualificação profissional. Mas em que sentido? Por exemplo, abriu uma empresa chamada Baltô, em Itajubá, ou já está lá, mas vai ser ampliada, e vai gerar 400 postos de trabalho. Que tipo de trabalho? Limpeza, é de equipamento elétrico, né? Mas limpeza, marketing, engenharia, pode trabalhar todo tipo de gente lá. E recentemente uma menina, que ela nunca foi CLT, nunca teve carteira registrada, ela me procurou porque ela queria melhorar o currículo dela. Eu falei, não, te ajudo, não tem problema. Aí eu percebi que esse tipo de serviço, tipo de alguém poder, uma Câmara como essa, poder oferecer, traga o seu currículo e ele é analisado e depois apresenta melhorias. Seu currículo tem que ficar assim, assim, assim. E na hora da entrevista você se porta desse jeito, tarará. Porque quando eu tive a pousada, eu presenciei um fenômeno chamado mendigo do emprego. Porque aparece a pessoa, me deixa trabalhar aí, eu estou precisando. Eu falo, não, aí você não está me deixando com vontade de contratar, você está me deixando com dó. Agora o cara fala, eu quero trabalhar aqui, me dá uma semana, não precisa me pagar. Eu contrato o cara na hora. Eu falo, não, peraí, eu vou te pagar, mas aí eu vejo que o cara está com gana de fazer acontecer. Então, uma mudança de postura. Então, essa menina me procurou, ela falou, eu não tenho experiência, eu quero trabalhar em escritório, mas eu não tenho experiência, porque eu só tenho experiência acordando para ir plantar e colher morango. Era a experiência dela. Eu falei, você tem uma experiência sensacional, que é acordar cedo. Se você falar que você acorda às 3 da manhã, 4 da manhã para ir para a roça, eles vão te contratar na hora. Dito e feito. Ela chegou com outra postura lá, ela falou, não tenho experiência, mas tenho vontade de trabalhar em escritório. E eu não tenho medo de acordar cedo, não tenho medo de serviço. Eu vou contratar essa pessoa hoje, né? Então, a colocar também na Escola do Legislativo uma matéria sobre qualificação profissional, melhorar a postura, melhorar currículo, né? Essa é a ideia. Quis aproveitar o tempo. Obrigado. Perfeitamente, agradeço pela conclusão. Neste momento, convido a ocupar o espaço o senhor Norival Freitas Alckmin, ex-vereador dessa Casa Municipal, que muito contribuiu para uma boa gestão pública municipal, foi um vereador muito atuante. O senhor tem até 10 minutos para as suas indagações, os seus questionamentos, e é uma alegria recebê-lo mais uma vez. Boa noite a todos os presentes, vereador Estela, em quem eu cumprimento todos os vereadores, a vice-prefeita Edmeia, em nome de quem eu cumprimento todos do executivo aqui presentes. Só para pegar um gancho nessa questão da escola do legislativo, uma das ideias também seria a implantação, uma sugestão, né, a implantação do parlamento jovem, que a gente viu que as ações que estão tendo agora na escola legislativo, elas são bem voltadas mais para as crianças, tem também dos adolescentes, né, na questão da Olimpíada, né, lá do conhecimento, a gincana do saber, né, a gincana do saber. Mas o parlamento jovem para trazer os adolescentes de 15 anos para cima também para conhecer a Câmara, porque eles já estão quase na questão de votar também, né? Então acho que seria interessante pensar nessa iniciativa também, né? Agora está com mau contato. Agora voltando à questão da... Eu vou pedir para Vossa Excelência trocar o microfone. Ótimo. Voltando à questão das ações da audiência pública, nós sabemos que o PPA ele é um plano, né, plurianual, e ele é feito para os próximos 4 anos. Né? Então, vai pegar os 3 anos dessa gestão e mais um ano da gestão seguinte. Né?
E nós sabemos que essa gestão ela ficou 4 anos e agora já está inteirando o 5º ano, né? Então, tem muitas coisas. Eu queria parabenizar, né, várias iniciativas. As melhorias são visíveis, né, de tudo que foi feito. Eu queria pontuar algumas coisas que tem no plano de governo e gostaria de saber se está contido no PPA também, né? A gente sabe que não são todos os secretários que estão aqui, infelizmente, mas se puderem me esclarecer, né? Ou os vereadores também, se souberem de alguma coisa. Eu vou começar pela saúde, né? Eu soube que chegou um gabinete novo aqui na cidade e o gabinete daqui ia ser implantado no bairro do São Bernardo. Então, eu queria saber, né, se já tem a previsão para instalar esse gabinete lá no bairro do São Bernardo. E o atendimento do Sertão Pequeno também, né, se vai voltar a ter o atendimento lá também. E também a respeito de um programa de atendimento à pessoa com espectro autista, TEA, e outras deficiências também relacionadas à saúde e na educação também, que tem lá no plano de governo a criação de um centro especializado para atendimento das crianças atípicas, né? Se tem já alguma previsão para esse atendimento, né? Para essa criação desse centro especializado, o que seria, se teria também fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, seria para substituir a PAI, como que seria esse centro, né? A questão da assistência social também, né, uma das coisas que eu ia falar é das casas populares, a Carla já explicou, e a outra questão é a questão do asilo, né, que desde o primeiro mandato do Edilberto, o Edilberto já falou, né, seria uma casa de assistência ao idoso, né, que seria o asilo, e agora passou os 4 anos, agora a gente viu de novo no programa de governo que tem, né, então se tem previsão agora nos próximos 3 anos também de programação do asilo. Na questão das obras, uma coisa que o Guto falou, que seria aquela ponte também ligando a Rua Laudelino à Praça de Esportes, né? Outra coisa, a coleta seletiva do lixo, né? Que a gente sabe que teve um início, né? De coleta seletiva, depois, né, por algum desentendimento com o André, que passava o caminhão em horário diferente, parece que a prefeitura, não sei o que aconteceu, parece que entrou em desacordo os horários, entrou em conflito os horários e não compensou mais para ele. Então, eu quero saber do Poder Executivo se tem algum plano da questão da coleta seletiva de lixo. E com relação à coleta de esgoto, né? A gente sabe também que já passaram-se 5 anos, né? E o que tem de previsão para investimento na rede de coleta de esgoto. E também, aproveitando, a captação de água, também, que já promessas, né, quando terminasse ali a Rua Laudelino, iria melhorar a captação de água, a falta de água lá do Caquende, que é uma coisa eminente, quase toda semana a gente vê nas redes sociais, né? Então, a gente sabe que estava esperando aquela obra ali, mas continua a falta de água. Então, o que precisa para acabar com esse problema? Outra coisa seria também a questão do cemitério, né? A gente sabe que foi adquirido um terreno, né, ao lado do cemitério antigo da cidade. O cemitério está superlotado. Com a pandemia, houve vários problemas lá de sepultamento, a gente sabe, fizeram sepultamentos até nos corredores. Então, a questão foi adquirido nos primeiros 4 anos dessa gestão, da gestão do Edilberto, na primeira gestão, aquele terreno, né? Fiquei sabendo que estava fazendo um projeto para a construção do novo cemitério, né? Ampliação do cemitério ao lado lá. Queria saber como que está esse projeto, né? A gente já está findando o primeiro ano do mandato e até agora a gente não viu nada de novo.
Bom, seria isso, na parte de obras. Na parte do turismo, a Edmeia já pontuou algumas coisas com relação ao Memorial do Paralelo, o portal turístico, né, a rodoviária também. A gente sabe da questão, realmente depende muito de emendas. E a questão dos projetos, né, que o Mucinho relatou bem. A gente sabe que o projeto é essencial. E realmente, estando com o projeto em mãos, né, não adianta nada ir lá em Brasília sem ter o projeto na mão. Você vai lá em Brasília, eu quero isso. Aí o deputado ou o senador, você tem o projeto? Não tem. Então faz o projeto, depois você vem aqui. Então ir lá sem projeto é perder tempo. Eu acho que já tem que ir com o projeto para já realmente ser mais efetivo e conseguir alguma coisa, né? Outra coisa também é a implantação, né, a implementação do Centro de Informação Turística também, a revitalização das praças, né, tudo que a Edmeia já falou também. E outra coisa seria a revitalização do polo esportivo, né? Eu sempre frequento ali para assistir os jogos, os campeonatos, a gente vê a questão da iluminação, né, que está precária, né? Então está necessitando realmente de uma revitalização geral, né? E a questão geral também, a questão da ampliação das câmeras de segurança, na cidade e da ampliação também para a zona rural, né? Se tem esse projeto também, a gente sabe que essas câmeras auxiliam muito, né, a questão da segurança pública, né, Paulinho? A gente, né, percebe isso e é uma maneira de inibir, né, qualquer indivíduo de vir para a cidade. Então, a ampliação seria uma coisa muito importante também. A minha fala seria só, senhor presidente, né? Maravilha. Agradeço Vossa Excelência por muito bem colocar esses pontos para poder enriquecer esse debate. Alguém do Poder Executivo Municipal gostaria de se pronunciar a respeito daquilo que o ex-vereador Norival apontou? Sim, senhora, pode utilizar o assento ao lado da Edmeia. Boa tarde a todos. A pergunta do Norival foi sobre o convênio da PAI. Esse ano, no nosso planejamento, a gente até está diferente. A gente tem previsto, né, a subvenção para a PAI e também para a criação do centro. Todos sabem, né, que é um desafio, que hoje a demanda só cresce. Então, a gente já tem discutido, eu já tenho feito várias reuniões com a Secretaria da Assistência Social e com a Secretaria da Saúde, porque a gente já vê que só o convênio da PAI com a educação a gente já não vai conseguir. Então, para o próximo ano, a gente já está fazendo contato com a PAI, da gente fazer também com as outras secretarias. Então, a gente vai ampliar o convênio, e a intenção é ampliar, fazer esse convênio por 6 meses, e nesses primeiros 6 meses a gente começar a pensar na criação do centro. A gente vai mandar o projeto de lei, porque vai ter que passar pelo Legislativo. A gente sabe que não é fácil também ter um centro aqui, porque os profissionais, orçamento, esse ano mesmo a gente passou muita dificuldade financeira, então o que a gente vai ter que correr muito mesmo, ter bastante apoio do Legislativo, com repasse, né, financeiro, emendas parlamentares, para a gente conseguir. É um sonho, que está no nosso planejamento, de ter esse centro, sim, para atender a demanda. E eu posso falar para vocês que este ano, com a chegada da assistente social, o profissional no quadro da educação, nós evoluímos muito. Ela acompanhou esse ano os usuários lá da PAI, cobrou bastante, que a gente sabe que a PAI também não dá conta, né, da demanda que ela tem de vários municípios. Mas, assim, o contato com os pais foi o tempo todo. Então, os alunos, hoje a gente tem uma lista para avaliação, tem 6 crianças na lista. O restante são 28 usuários que estão sendo acompanhados na PAI. Mas é isso, a gente pretende, sim, colocar. Tanto é que está no nosso PPA desse ano. Tá bom? Obrigada.
Vossa Excelência tem até 3 minutos para fazer uma conclusão, caso o senhor queira. Eu gostaria primeiro de parabenizar a Mônica, né? Os 4 anos que eu tive aqui no Legislativo, né? Sempre fui bem atendido por ela e a gente via, né, realmente as ações e ela sempre que era cobrada, procurava solucionar e dava resposta, né? E parabenizar a pasta, todos os profissionais da educação também, os professores que são muito dedicados, né? E é isso mesmo, só parabenizar e continue assim, né? Obrigada. A questão realmente é evoluir, né, Mônica? Obrigada. Nós temos uma equipe muito boa mesmo. E acho que teve perguntas antes de eu chegar, só quero, assim, o que a gente tem feito é organizar. Como a Edmeia falou, sem organização, sem planejamento, a gente não consegue. E o que a gente tem feito? E nós temos prioridades. Temos prioridades na educação. Antes de alguma construção de alguma coisa, a gente precisa estar buscando segurança, que a legislação exige da gente. Então, assim, para o próximo ano, a gente precisa implantar, né, o projeto contra incêndio, que já temos na Escola Filomena. Então, a gente tem compromisso. E a Secretaria do Estado tem acompanhado as nossas escolas, então a gente tem trabalhado nessa linha de planejamento e buscando a segurança para os nossos alunos. E eu acho que essa questão do centro especializado também, né, é um sonho também, né, para vocês, como para o prefeito Edilberto. Eu acho que principalmente para os pais, né, que a gente sabe da dificuldade de uma mãe atípica que tem que acompanhar o filho, às vezes, lá na PAI, né? Pega o ônibus, vai, fica lá, espera, volta de ônibus, né? Sim. A gente sabe dessa dificuldade. Então, um tratamento um centro desse aqui em Delfim Moreira, eu acho que seria, a população ganharia muito com isso. Né? Sim. Não dispensando o atendimento da PAI, é lógico que tem atendimentos especializados, uns atendimentos mais específicos, mais graves, né? Eles também têm condições de prestar um bom serviço, né? Sim. Uma coisa não substitui a outra. Exatamente, Tem crianças que eles vão precisar mesmo, né, do atendimento escolar, de outros atendimentos que a PAI oferece. E, assim, eu reforço que a gente já venceu muitos desafios. Hoje a gente tem os profissionais que acompanham os alunos de inclusão em sala de aula. Esse ano a gente tinha 12 crianças com acompanhamento. E temos o transporte, tanto até para a zona rural, o transporte motorista disponível na PAI, que ele é mais que motorista, ele faz outras assistências também. E também o assistente social, psicólogo, que tem dado um apoio na parte da inclusão. Legal. Muito obrigado pelo esclarecimento. Muito bem. Eu gostaria só, se a Carla tiver alguma coisa sobre o asilo, né? Perfeitamente. Sobre as casas populares, ela já falou, se ela tiver alguma. Boa tarde a todos de novo. Boa tarde. E deixa eu te falar, assim, com relação ao asilo, nós enfrentamos o problema de orçamento. Porque se for para o município arcar com todas as despesas do asilo, fica muito caro e a minha secretaria, principalmente, não tem esse recurso. Hoje a gente tem 7 idosos institucionalizados. Eu tive conhecendo vários asilos, eu fui fazer visita, fui ver como é que funcionava. E, assim, a ideia seria a gente oferecer o lugar e ter voluntários para assumirem, porque a maioria dos lugares em Santa Rita mesmo tem um muito bom que funciona pela assistência vicentina. Então, eu já fui atrás do padre, já fui até na Fundação Roger para ver se lá, e eles, por ser uma instituição, se eles teriam interesse de montar uma equipe, né, para poder organizar e para poder estar junto com a gente nessa batalha, né? Mas, por enquanto, você vê, a participação, infelizmente, ainda é muito pouca no município. Tanto é que hoje foi convidado todos os conselhos para estar aqui e não tem um conselheiro aqui. Né? Então, é muito difícil a gente... Não, dos meus. Eu falo pelos meus conselhos, sabe? Pelos meus lá não vem ninguém. Né? E é difícil.
Eu preciso ter um conselho do idoso, eu preciso ter um conselho da pessoa com deficiência, tudo que a gente vai ter que implantar, né, Edmeia? É coisa que a gente está sendo cobrado cada vez mais, mas o interesse de participação, infelizmente, é muito pouco. O que a gente pode fazer, a gente está fazendo. Eu estou correndo atrás. Estou indo, conhecendo, vendo o que a gente pode fazer, né, para montar e para fazer acontecer. É uma vontade muito grande, tanto do Edberto, da Edmeia, como minha também. Nossa, ainda mais com a quantidade que está aumentando os casos, né? Cada vez mais a demanda é muito crescente, né? Então, valeu. Obrigado, Kelly. Só queria complementar e parabenizar também a assistente social, porque, como diz a Carla já uma vez que a gente procurou, ela temos 7 idosos, né, Carla, que estão sendo assistidos, mesmo que não tendo asilo em Delfim, mas eles estão em outras instituições, estão sendo assistidos, né, Carla? E inclusive, a sua secretaria tem ajudado a complementar esse valor mensalmente que eles gastam, né? Então, assim, não estão desassistidos também, né? Só queria relembrar isso. Muito obrigada. Perfeitamente. Algum munícipe, algum conselheiro gostaria de fazer o uso da palavra? Esse seria o momento, antes que eu passe para os nobres colegas vereadores para suas considerações. Alguém? Tá certo. Ah, sim, senhora. Charlene, pode ocupar aqui o espaço ao lado da vice-prefeita Edmeia. Só para a gente poder se atentar ao tempo, a senhora vai ter até 5 minutos, tá bom? Para poder colocar os seus esclarecimentos. Muito obrigado pela participação. Boa tarde a todos. Só aproveitando, né, que eu estou aqui ouvindo bastante coisa, ouvi sobre anfiteatro, né, que muito me interessa, ouvi bastante coisa. A minha parte, né, da música na cidade, eu começo assim, vindo, né, como traz para as crianças, né, todo desenvolvimento intelectual, toda coisa boa que a música traz, que ajuda na matemática, em tudo, mas a gente aumentou na Escola Filomena o integral, né, já faz alguns anos, um trabalho muito bacana que a gente desenvolve, mas o espaço na Escola Filomena está bem apertado. E eu, aproveitando só, que eu já encho o saco da Mônica faz uns 2 anos já, que eu estou sem sala de aula minha, né? Porque eu tenho teclado, tem isso, tem aquilo, deu até a tal da bursite agora aqui no braço, de tanta coisa que eu carrego, né? Que parece uma moambeira pela cidade. Mas a vontade é grande mesmo, de atender todo mundo. Mas a Filomena está com pouquinho espaço. E eu já até, na escolha de turma do ano passado, eu falei para a Mônica, mas eu vou ter uma sala, né? Vou ter. Mas acabou não dando, porque o integral está... Isso. Muita exigência, né? E a gente, né, com todo o integral, mas há uma necessidade da Filomena, porque eu acho que a música, além da escola, de levar o impacto em todos os alunos, né, no decorrer do tempo para a educação, também está presente em muitos momentos celebrativos, né, até na nossa cidade também, 7 de setembro, aniversário da cidade, que vamos ter novamente, e se não tiver esse espaço, por até saúde, eu vou ter que sair. Né? Porque é muito complicado você não ter um espaço assim, né? Então eu falei assim, eu preciso aproveitar, deixa que estão falando de anfiteatro, tudo, e falar da importância que é também, que a Mônica eu falo direto, né, Mônica? Mas é bom estar aproveitando o espaço aqui com vocês, tá bom? Perfeitamente. Muito obrigado pela participação da senhora, agradeço muito. Sim, senhora, pode... Um pouco aí do que o Norival falou, que eu gostaria de pontuar, que ele falou sobre coleta seletiva, ele falou sobre água, ele falou sobre esgoto, que são questões assim fundamentais para uma cidade, né?
O que o município tem hoje é um plano de saneamento básico já elaborado em parceria com o SANI, que é o consórcio, né? E deve fazer um mês e pouco, eles fizeram uma apresentação prévia já do plano, com metas, e tem tudo isso relacionado à questão de água, à questão de esgoto e à questão da coleta, né, dos resíduos sólidos. O que precisa ser feito? A audiência pública para a comunidade, para as pessoas entenderem o que é o plano, o que foi levantado, quanto que a gente está gastando de água, qual é a nossa capacidade de abastecimento, muito interessante. É um trabalho mesmo de pessoas técnicas que entendem, né, dessas questões, e eles vão fazer essa apresentação numa audiência pública. Então, o meu alerta é no sentido de que, quando tiver essa audiência pública, que realmente a população vai ouvir e entender essas questões. Porque estar do lado da cobrança é fácil, entender o cenário da questão da água, do esgoto, no contexto do município, porque envolve o município, não é questão de cidade, né? Então, é de interesse de todos nós. E isso envolve desde preservação de nascente, coleta de lixo, organização do serviço de água e esgoto na cidade, né? Toda uma infraestrutura para a água chegar até nas casas, coletas, e por aí a gente vai vendo. E tem coisas que já andam acontecendo, antecipado, né? Como a própria comunidade, às vezes, já envolvida com pesquisa sobre a situação da água, como nós temos o exemplo do bairro Água Limpa, né, lá da associação, que vão até, que eu considero um piloto, né, que a gente vai integrar isso no plano, porque são coisas que já estão andando, né, e que vão entrar no plano. E o departamento de água e esgoto, né, que hoje o funcionário da prefeitura faz de tudo, né? Limpa a rua, varre rua, mexe com água, encanamento, com tudo quanto é coisa. Então, é organizar esses setores, né? Então, o que eu posso dizer a respeito desse tema é que tem um plano, e esse plano precisa passar por audiência pública, aprovação. E qual a importância disso tudo? Os órgãos, né, que existem, que são possíveis parceiros dos municípios na implantação desse sistema de esgoto, até mesmo de água, né? Eles têm algumas exigências. Não dá para você captar se não tiver plano, não tiver organizado esses dados e informações do município. Então, isso tudo vai servir para que o município possa levar suas demandas aos órgãos externos e buscar apoio financeiro para concretizar essas ações. Odmei, é só uma questão, a questão do cemitério. Você está sabendo de alguma coisa, do terreno? Olha, lá? eu sei que foi comprado um outro terreno, o projeto parece que já está pronto, né? A engenheira já está trabalhando com esse projeto. Inclusive, ele parece que contempla um velório também, né, junto do cemitério, que é uma outra demanda, né? Estamos cheios de problema em questão de velório, mas eu não sei que pé que está, se está em fase de captação de algum recurso externo, de alguma emenda, de suporte para o município poder implantar a ampliação desse cemitério, na verdade, né? Tá? Gostaria de agradecer ao espaço aqui, o vereador Matheus, presidente da comissão, né, e aproveitar, né, solicitar, até quando tiver audiência pública, né, uma maior divulgação, né, os vereadores que têm rede social, né, a gente sabe que são bem visualizados, então vamos divulgar nas redes sociais de vocês também, para trazer a população, porque a população realmente que passa as dificuldades e tem que vir aqui para falar o que tem que ser ouvido, tá bom? Obrigado, boa noite a todos. Perfeitamente, agradeço Vossa Excelência pela contribuição na nossa audiência, foi de grande valia. Para poder fechar esse bloco, agora eu passo a palavra aos colegas vereadores, colega vereadora, que quiserem fazer o seu pronunciamento. Os vereadores que já estão nos seus assentos podem fazer de onde estão, os vereadores que estão na plateia podem se dirigir aqui ao lado da vice-prefeita. Pode permanecer, sim, senhora. Então, passo a palavra aos colegas vereadores para as suas considerações. Matheus, antes de mais nada, eu queria parabenizar você, né, pela condução dessa audiência pública,
pela condução da presidência da Comissão de Saúde, a qual eu faço parte. Parabéns. Aliás, de Finanças, perdão. Valeu. Gostaria de cumprimentar também o Tiago, presidente dessa casa, cumprimentar os colegas vereadores, cumprimentar todo o secretariado que está aqui presente, todos os munícipes que estão aqui. Agradecer ao Guto Assis, ao Zé Mucinho e ao Norival, que levantaram questões tão importantes aqui, né? O Guto Assis, ele falou a questão da água da Barra, né? E a Edmeia já até falou um pouquinho agora, no finalzinho, sobre a questão da água do município, né? É uma luta. Norival falou da questão lá do Caquende, né? Tem um encanamento parado ali, e enquanto esse encanamento não der sequência, não vai resolver o problema lá do Caquende. E a solução, né, segundo o próprio prefeito já disse, é criar um departamento de água e esgoto, né, para poder tratar isso com mais propriedade, né, porque o que a Edmeia falou, o cara que arruma água, ele, de repente, ele está capinando rua, de repente, ele está fazendo a coleta de lixo. Então, assim, precisa desse departamento, sim. Com relação ao que o Guto falou das casas populares, Carla, é algo que é esperado pelas famílias carentes, né, que pagam aluguel. Então, tomara que, como você falou hoje, não tem mais o que a secretaria fazer. Tomara que, num próximo, aí, nós seremos contemplados. Nós já tem o terreno, né, para a construção dessas casas. Tomara que isso aconteça. O Zé Mucinho levantou uma questão importante com relação às calçadas, e uma coisa que eu sou muito cobrado, que eu até me lembrei enquanto você estava falando, é com relação à calçada do trevo, dos dois lados, do trevo até que o Carlinho Borracheiro, mais ou menos, né? A gente é uma cidade com potencial turístico enorme, como diz a vice-prefeita, já falou, Edmeia, só que preciso olhar por essa questão, né? Outro dia eu estava vindo lá do trevo e eu vi uma mãe que vinha empurrando um carrinho, né? E perto do digão ali, mais ou menos, 3 carros parados, e essa mãe teria que, como não tem a calçada, ela veio pelo asfalto, empurrando o carrinho de bebê, é perigoso, encontra 2 carros, né? Quase que pode até acontecer um acidente, né? Deus me livre e guarde. Então, preciso olhar com carinho para essas calçadas até ali, Zé. E o Zé Mucinho foi muito feliz, Zé Mucinho, quando você falou da questão de uma turma para elaborar projeto. Coincidentemente, essa semana que passou, eu, a vereadora Estela, o vereador Semar e o vereador Antônio, a gente participou de um curso lá em BH, né? E o que o professor estava falando? Para o ano que vem, o repasse, que já é mínimo, conforme você falou, o vice-prefeito, vai ser menor ainda. Está aí o Fernandinho, secretário da Fazenda, que pode falar com propriedade, né? Vai ser menor ainda esse repasse. E, segundo o professor, né, o que as cidades estão fazendo? Criando, né, uma secretaria para ficar a par só de projetos. Para quê? Para quando abrir um fundo, que no Brasil tem fundo para isso, fundo para aquilo, são vários fundos que tem. Então, estando com o projeto em mão, tendo essa secretaria, fazendo esses projetos, está mais fácil, assim como o Norival falou, chegar lá em Brasília com a mão abanando, não vem com nada. Então, assim, eu achei que foi muito interessante, Zé, essa fala sua de criar mesmo essa secretaria para elaboração de projetos. E outra coisa, essa que foi destacada pelo Norival, é a coleta seletiva. Eu tenho levantado 5 horas da manhã para fazer uma caminhada, como diz o Norival, ou foi o Zé Mucinho que falou, estou tentando cuidar da minha saúde, não está fácil levantar 5 horas da manhã, mas quando é dia de coleta de lixo, eu vejo, Edmeia, o tanto de papelão, o tanto de plástico que está ali colocado junto do lixo mesmo que o caminhão tem para recolher. Então, isso, o tanto que aumenta o nosso lixo, né, o gasto lá com o aterro sanitário. Então, é uma pauta muito importante essa coleta seletiva. A gente viu, o Norival falou do André, quando ele fez, né, Norival? Quando ele começou, o tanto que o lixo diminuiu no caminhão, né? Eu vi até uns dados esse dia na internet, estimula que 60% do lixo produzido
Aliás, de 100% do lixo produzido, 60% é material que dá para se reciclar. Então, a gente vê aí a importância dessa demanda, ô Norival. E exatamente, lá em Marmelópolis, ô Norival, não sei se você sabe, com certeza você deve saber, o André disse que lá tem uma espécie de uma ajuda de custo por parte do Poder Executivo e facilita muito a ida dele lá, né, que ele desloca daqui até lá, gera renda, porque tem funcionários lá com ele. Exatamente. Então, isso é uma coisa que precisa ser levada em consideração. Presidente, minha fala é essa. Obrigado pelo espaço. Boa tarde a todos. Perfeitamente. Agradeço, Vossa Excelência, pela contribuição. A senhora vereadora Estela, gostaria de fazer uso da palavra. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, como eu falei antes, né, é uma pena nem outros secretários não virem, porque justamente queríamos perguntar a todos, né, mas não puderam vir. E aos que estão, eu gostaria de saber, perguntar, vamos supor assim, se sabemos que muitas demandas é por própria obrigação do município. Então, que cada secretaria, no caso, especificasse, né, os valores que seriam empenhados conforme está escrito no PPA. Né? Então, vamos supor assim, a Secretaria de Educação, vamos supor que ela vai ter um valor específico escrito ali. No caso, que especificasse, esse tanto X é para tal coisa, tanto X, até porque seria mais fácil a gente fiscalizar futuramente, né? Mas, enfim, e eu gostaria também de comentar que sobre muitas coisas são obrigação do município. Então, assim, além, através de tributos, ou, enfim, são repassados para o município cumprir suas obrigações legais que ele tem em relação à água, infraestrutura, enfim. Se além desses valores escritos no PPA e além das ajudas dos deputados, que vereadores muitos vão buscar essas emendas com os deputados, né, o que cada secretaria faz, além disso, para conseguir mais recurso para o próprio município? Quem poderia responder? Fiquem abertos para o Poder Executivo responder a pergunta. Caso algum secretário queira responder, é só ocupar o espaço ao lado da vice-prefeita. É que vamos supor, a Secretaria de Educação, ela recebe do governo federal, através do Fundeb, etc. e tal, certo? Para vocês poderem articular ali na escola. Além disso, muitas das vezes, às vezes vem pedido para deputados emendas parlamentares para que vocês consigam fazer alguma coisa. Porém, compete a cada secretário de cada secretaria também trabalhar de alguma forma para poder trazer também por suas vias, não sei se através de inscrições em ações, para que venha mais dinheiro para cada secretaria. Né? Mas, infelizmente, não temos muitos secretários para nos responder essas perguntas. Algum membro do Poder Executivo gostaria de se pronunciar a respeito? Eu acho que nós temos uma arrecadação muito baixa no município, isso é fato, né? A receita própria ela é muito pequena. Eu não sei dizer precisamente se tudo na cidade é regularizado de acordo com as leis, né? Eu não sei dizer isso agora, não tenho dados nem levantamentos referentes a isso. O que a gente pode buscar captar recursos através de projetos, não é? E emendas parlamentares. Algumas poderão vir em consequência dos projetos, das demandas apresentadas, né? Mas, desde que eu sou cidadã, que eu me lembro, é saúde, educação, que já tem a maior receita e é onde vai mais recursos destinados pelos deputados. Né? Então, assim, áreas como do turismo é desafiadora, cultura, hoje, né, tem os recursos federais repassados que está ajudando um pouco a gente alavancar um pouquinho a questão da cultura, mas é assim, eu vejo através de projetos que também são desafiadores, porque você concorre em editais, não é porque você elaborou o projeto, apresentou, significa que seu projeto é aprovado, é um desafio ainda você ser selecionado, tem que ser muito bom mesmo, né? Tem projetos que vão de acordo com o número de população, sempre são beneficiados cidades de 7 mil habitantes, 25 mil habitantes, você não tem espaço para concorrer. Vejo assim dessa forma.
Eu acho que dentro do orçamento X, se distribuir X para isso, Y para aquilo e mais aquilo, talvez dê para a gente conseguir ter um caixa para fazer pequenas coisas básicas, sustentáveis, e de atender coisas simples, né? Agora, para isso, é preciso fazer economia, né? Pesquisar muito, ver onde que você pode reduzir despesa, para que sobre algum recurso para fazer coisas necessárias. E, mesmo assim, o número não tem fim, né? Cada hora é uma demanda a mais. Vou pedir para a senhora isso, ocupar o espaço, por gentileza. Uma forma é a gente preenchendo o PAR, que de 4 em 4 anos a gente tem o planejamento das ações articuladas. Eu acabei de preencher esse, já enviei para o MEC, então a gente faz um planejamento. Esse ano fiz muito detalhado, coloquei tudo que a gente precisa em todas as dimensões, é uma coisa. Segunda coisa é cumprindo o índice. A gente está com índice de alfabetização de 68%, a gente pulou para 93,02% esse ano. Então, assim, a gente batendo metas, cumprindo o índice, a gente aumenta, que é o caso que os alunos fazem a prova, né, do segundo ano da alfabetização, e com índice alto, mais alto, aumenta o ICMS do município. E, com isso, o município pode investir mais em educação. Então, assim, foi o que eu falei, a gente tem uma equipe excelente na educação, então a gente batalha pelos índices. Com todos os desafios, e elevando os índices, a gente levanta os investimentos também. Muito obrigada, dona Mônica e senhora Edmeia. Eu gostaria até de acrescentar um item aí para a Mônica, que é um item bem complexo, né? O município hoje, para ele atender toda a educação do município, dar uma assistência para o ensino superior, fazer as viagens técnicas dos estudantes para diferentes lugares, tudo isso, o recurso que vai para o Caixa da Educação Municipal é de acordo com o número de aluno que está matriculado na rede pública municipal. Aumentando aluno, né? E esse é o maior desafio hoje do município, porque ele tem que atender um todo. O repasse do Programa Estadual do Transporte, ele não cobre as despesas anuais, né, Mônica? E assim, demandas que surgem. Um menino que tem uma necessidade especial, que mora lá naquela altura, que tem que pôr um carro para ir lá diariamente, esse custo é muito alto. Então, assim, a gente recebe pelo aluno que está matriculado na rede pública de ensino do ano anterior e tem que fazer um transporte universal de acordo com o número real em todas as redes de ensino. Então, isso aperta muito, aí não sobra, muitas vezes, para fazer a sala que a Charlene quer, a gente investir no centro lá para o atendimento especializado. Agora, se o aluno está na rede municipal, ele passa a contar recursos a mais para o município. Isso é muito real. E sem contar, né, como a Edmeia falou, o transporte leva um bolo grande nosso da educação. E hoje a gente dá assistência para o curso superior, todos os dias desce, né, 2 ônibus para Itajubá. A Fundação Roger, a gente dá o suporte o tempo todo, nas atividades também extracurricular. Para a Secretaria do Estado mesmo, o convênio que a gente tem é só para o aluno estar na sala de aula, na escola. E as viagens, todos o município arca. Então, assim, é um investimento que eu falo assim, que eu não acho que é um gasto, que é um investimento que a gente faz no aluno do município. Mas, infelizmente, a gente só conta com o recurso dos alunos que estão matriculados na rede municipal. Então, assim, a gente precisa de mais alunos. Então, quanto mais alunos a rede municipal tiver, mais recursos a gente vai ter. Pode falar. Pode ir. Pode resumir. Pode falar. Só para... Agora a vereadora Estela vai fazer o seu pronunciamento. Depois fiquem abertos também para os colegas vereadores fazer as suas indagações. O presidente da casa gostaria, os demais colegas também. Agora são 6h30, nós temos que encerrar até 6:50 para não implicar muito na nossa sessão ordinária. Então, vereadora, a senhora tem a palavra. É uma pena, como eu digo, a secretária representante da pasta não está, mas hoje também eu gostaria de trazer um ponto
que ano após ano tem sido deixado de lado, né? Que seria a causa animal. E eu gostaria de deixar claro que aqui não se trata de um pedido pessoal, e sim de um clamor de muitas pessoas, e nem de um favor às protetoras. Trata-se de uma obrigação legal do poder público. A Constituição Federal, no artigo 225, determina que é dever do poder público proteger a fauna e impedir práticas de crueldade. A Lei Federal 13.426, de 2017, estabelece que os municípios devem desenvolver políticas permanentes de castração, controle populacional, educação e ações de proteção animal. E a Lei de Crimes Ambientais responsabiliza o ente público que se omite diante de maus tratos. Ou seja, o município tem responsabilidade direta sobre a proteção animal. E não é um favor, não é uma assistência voluntária, é lei. E por muitos anos, quem tem suprido essa ausência são os protetores independentes, uma sociedade do bem que atua voluntariamente, sem estrutura, sem apoio, sem recurso e, na maioria das vezes, assumindo responsabilidades que são do município. Mas agora, diante da construção do PPA e da definição do orçamento da LOA, é preciso afirmar com toda clareza que chegou o momento do município assumir aquilo que é obrigação legal, né? Então, eu gostaria de sugerir mas a gente não tem como fazer isso, né? Sugerir a implementação de políticas públicas no PPA, que seria Programa Permanente de Castração, ações de educação e guarda responsável, atendimento básico e emergencial em situações de risco, fiscalização efetiva de maus tratos e, quando necessário, abrigamento temporário ou emergencial, conforme a orientação da legislação federal. E essas ações não são invenções ou desejos pessoais. São políticas públicas obrigatórias para qualquer município que respeite a Constituição e a legislação ambiental. E a nossa população animal está sofrendo. Nossa cidade convive com animais abandonados e isso afeta também a saúde pública, o bem-estar social e o equilíbrio ambiental. E não é possível continuarmos invisíveis nessa peça orçamentária, que não tem nada ali, né? Enquanto a responsabilidade recai apenas sobre voluntários. Então, eu gostaria de deixar o meu pedido, a minha cobrança institucional, que a causa animal seja finalmente reconhecida, planejada e financiada como política pública municipal com metas claras e orçamento específico no PPA e na LOA. Só lembrando que, muitas das vezes, a resposta sempre não podemos fazer nada por parte do poder público, né? Mas existem projetos de lei no município já, um projeto que regulamenta o recolhimento e manejo de animais de porte grande, o projeto de castração e controle populacional de cães e gatos, e tantas outras iniciativas que tentam ajudar e organizar essa área. Ou seja, o caminho legal já existe. As normas já foram criadas ou estão em análise e o que falta? Falta execução, falta vontade, falta o município assumir a obrigação que a lei impõe, né? Então, a gente está cansado também de ouvir, não temos lugar para pôr os animais, não temos estrutura, e assim vai. Então, é uma omissão, né? E a lei não diz que o município protege animais, apenas se tiver lugar. A lei diz que é obrigação do poder público proteger, fiscalizar e criar meios para evitar crueldade. Então, assim, existem as leis federais, Constituição Federal, no Código de Postura do município, na Lei Orgânica do município, todos esses itens dizem sobre a obrigação do município e até nos dias de hoje não vemos fazerem nada. Então, eu acredito que é preciso que esse orçamento municipal inclua recursos específicos para a implementação de políticas públicas para a causa animal. E, enfim, aí segue. Mas seria só uma sugestão e uma realidade que enfrentam a população, né? Sobre essa questão dessa omissão do poder público em relação à causa animal. E as minhas palavras seriam só por isso. Isso hoje, muito obrigada. Perfeitamente. O espaço está aberto também para os colegas vereadores. Passo a palavra ao nosso querido presidente da Câmara, o vereador Thiago, depois passo a Vossa Excelência para poder comentar a respeito daquilo que o senhor gostaria. Gostaria de cumprimentar o nosso presidente dessa audiência pública, vereador Matheus, e os demais colegas da Comissão de Finanças e Orçamento. Já de antemão parabenizar pela condução dos trabalhos. Gostaria de cumprimentar quem está aqui presente, os colegas vereadores, população, secretários, ex-vereador Norival. Gostaria de cumprimentar também quem nos acompanha através das redes sociais da Câmara, que não teve a oportunidade de estar de forma presencial,
mas também está participando de forma online e certamente dará sua contribuição pelas redes sociais da Câmara. Eu gostaria de começar a minha fala, muito breve, por sinal, de dizer que agradecer as palavras do Mucinho, sim, da sua reflexão, da sua percepção do trabalho que o Legislativo vem trazendo aqui para o município de Delfim Moreira. Desde a gestão passada e até desde o começo do nosso mandato, a gente está tentando trazer a população para a Câmara Municipal e levar os vereadores até a população. Hoje, a gente aprendeu que a gente faz a gestão de forma junto, participativa, e isso gera melhor resultado. Então, a gente criou a Escola do Legislativo, tive a satisfação de criar, de ser um dos fundadores da Escola do Legislativo, no qual nós levamos a Câmara Municipal até as escolas, para que a gente consiga conscientizar os alunos da democracia, da importância de estar discutindo e estar pensando no futuro de nosso município. E concordo com você no que a gente tem que avançar. A gente já tem como projeto para o ano que vem o Parlamento Jovem. Temos também o projeto, como eu discuti com o vereador Matheus, do nosso coral da Câmara Municipal, Charlene. É um projeto que a gente vai também conversar com você, porque você é uma conhecedora da área, que a gente possa implementar. Temos também o projeto do CAC, que é o Serviço de Atendimento Cidadão, no qual a gente vai poder desenvolver essas ações de ajudar as pessoas na elaboração de currículos, cursos técnicos. Isso tudo a gente já está no nosso radar e já está no nosso orçamento para o ano que vem. Temos algumas dificuldades em relação ao espaço que nós temos na Câmara Municipal. A gente conseguiu fazer a aquisição de um terreno, que é do lado da Câmara. Já estamos no projeto também do orçamento de 2026, a construção e o projeto do novo plenário, porque muitas das nossas ações precisam de um espaço maior. Então, esse espaço ele já está planejado para ser construído, e a gente espera construir o ano que vem, ou mais tardar em 2027, para que a gente possa fazer todas essas ações e trazer o Parlamento Jovem, igual o ex-vereador Norival comentou, trazer o Serviço de Atendimento Cidadão e avançar nessas políticas públicas aí voltado para a Câmara Municipal. Eu gostaria de parabenizar todos os assuntos que foram comentados aqui, e um assunto que eu acho importante é em relação ao transporte público municipal de Meia. A gente, no ano passado, repassou para o Poder Executivo R$200 mil, né, Tony? Que foi para fazer a aquisição de um ônibus. E esse ônibus, comum acordado com o Poder Executivo, seria para ajudar as pessoas que moram na zona rural. Então, porque pelo menos criar um roteiro de uma vez por semana, né, Zezé? O ônibus está indo num bairro, por exemplo, começa no Mogiano e chega até a Delfim. No outro dia começa no Rosário, chega até a Delfim. No outro dia pega na Barreira, Pontezinho, Bicas. E a gente ainda não viu esse sonho ser concretizado. A gente sabe que já tem um ônibus lá na Secretaria de Obras, e a gente espera que esse ônibus aí possa ser usado para que a gente possa dar esse direito ao cidadão da zona rural, que é o direito de ir e vir. Porque ele vindo para o nosso município, ele fomenta a nossa economia, ele consegue ir até cuidar da sua saúde, consegue ir até a farmácia pública buscar seu medicamento. Então isso é uma questão, porque muitas das vezes, se ele for pagar um transporte, custa 200, 150, 200 reais, né, Tony? Dependendo da distância. Então é um assunto que eu acho pertinente. E eu gostaria de agradecer também a presença do Sargento Paulo aqui, de estar, né, juntamente com o Poder Executivo, Câmara Municipal e as Forças de Segurança trabalhando junto. A gente também teve o privilégio que parte dos recursos da compra das câmaras e instalação foi recurso dessa Casa Legislativa, né, vereador Matheus? Da gestão passada, mas que já deu esses frutos, e a gente sabe como que contribui e facilita o trabalho da Polícia Militar na prevenção e na apuração dos fatos através da Câmara Municipal, através das câmaras de monitoramento.
Então, eu gostaria de agradecer a todos presentes aqui e passo a palavra para o nosso presidente da comissão. Agradeço Vossa Excelência pela excelência do vosso pronunciamento. Mais algum colega vereador gostaria de fazer uso da palavra, comentar a respeito da audiência pública? Algum questionamento, alguma pergunta? Ô, presidente, eu recebi aqui no WhatsApp um questionamento que é com relação ao Fernando. Cadê o Fernando? O Fernando foi embora? Bom, eu acho que a pergunta era... Eu acho que o Fernando ia saber responder, mas talvez, Carla, o munícipe, ele pergunta com relação às escrituras do loteamento São José, lá da Vila Rica. Se você souber alguma coisa, ou até a vice-prefeita Edmeia, se tiver conhecimento qual é a situação, é algo que é bastante esperado, né, pelos moradores de lá, e eu acabo de receber esse questionamento aqui, se algum secretário poderia responder qual é a situação dessas escrituras. Obrigado. Enquanto a senhora vai raciocinando, mais algum colega vereador gostaria? Vereador Sebastião, vereador Jucemar. Boa noite, presidente, por esta comissão aí, né, de finanças, essa audiência pública, né, o sargento Paulinho aqui, boa noite, a vice-prefeita, né, só quero deixar aqui também a secretariado aí, boa noite, como o ex-vereador Nerival escreveu para falar aqui, parabéns, o Guto Assis, o Mocinho, né, e mais gente também possa vir, como foi falado aqui, né, que vem escrever. Essa audiência pública foi muito boa aqui, né, foi falado muitas as coisas aqui que foi discutido aqui, né, e a gente na hora não tem nem palavra para falar aqui, né, foi que muita gente possa vir ver o que é feito, o que está sendo falado. Então deixa aqui, foi falado em educação, foi falado em área da assistência social, né? Como a vice-prefeito falou aqui também, né? As perguntas aqui, né? Sobre as coisas de turismo, né? Então deixar aqui que vem mais gente ouvir o que está sendo falado, porque quando a gente está na rua é muito cobrado, né? E o povo mete o pau, quando chama para audiência pública desse aqui, é pouco que está aqui para ver. Quem está aqui fora, quem está lá fora é uma coisa, quem está aqui dentro é outra coisa, é outra pressão, outra coisa. Então não é fácil. Então deixa registrado aqui que vai ter mais audiência pública, que o povo vem escrever. E também boa noite pelo nosso presidente, Tiago. Muito obrigado a todos aí. Agradeço Vossa Excelência. O vereador vice-presidente gostaria de fazer uso da fala. O vereador Zezé gostaria de fazer pronunciamento. Vereador Antônio. Vereador Reinaldo. Perfeitamente. A senhora secretária já organizou o pronunciamento. Só vou pedir para a senhora utilizar o microfone, por gentileza. Mandei mensagem agora para a Daniela, que é advogada lá da prefeitura, só para ela me ajudar a lembrar, né? Porque é muita coisa. E ela me falou que já está em fase final da elaboração dos projetos. E daí depois já vai para o cartório. Então já está bem adiantado. Precisava da relação dos confrontantes do terreno, não sei o que, isso eu providenciei, passei para ela. Daí agora já está no Consane já para a fase final. Daí já vai para o cartório, se Deus quiser. Presidente, eu agradeço a secretária Carla. Tenho certeza, Carla, que o pessoal que está nos ouvindo, principalmente essa munícipe que questionou aqui, com certeza deve estar muito feliz, porque eles aguardam isso há praticamente Bastante 2 décadas. tempo, Né? E não é um problema dessa gestão, é um problema que vem vindo lá de trás. Então, tomara que seja resolvida essa questão de uma vez por todas. Obrigado pela sua ajuda aí e pela sua resposta. Deus abençoe. Perfeitamente. Eu gostaria de fazer algumas poucas perguntas. Devido ao tempo, vou ter que reduzir bastante, até para não
não atrapalhar a nossa reunião ordinária, que também vai ser muito extensa, eu gostaria apenas de me atentar aqui ao PPA, principalmente no artigo 3º, no parágrafo 5º, tem um ponto que me chamou a atenção e que eu gostei muito, por sinal, que é estimular o desenvolvimento científico e tecnológico a fim de criar as bases para transformar o município em polo de referência. É uma pauta que eu já defendi nessa casa, sobretudo no que se refere à nanotecnologia, novas tecnologias, terras raras. E eu pergunto ao Poder Executivo, à senhora vice-prefeita, se puder me responder a respeito disso, o que está sendo feito em concreto, qual é o planejamento, se existe um planejamento, afinal, para poder estimular esse desenvolvimento científico e tecnológico aqui do nosso município de Delfim Moreira. Ô, Matheus, esta pauta, eu tenho quase que certeza que ela está inserida no nosso Plano de Desenvolvimento Econômico. O Plano de Desenvolvimento Econômico, ele tem uma abrangência, envolve várias áreas, né? E todo esse desenvolvimento tecnológico científico, a gente precisa de pesquisa, a gente precisa de suporte das universidades, de parcerias, volta a falar, público, privado, instituições, né? Sim. E nós já temos tido algumas conversas, alguns bate-papos, né, com o pessoal das incubadoras, né, que já desenvolve outra cidade, esse estímulo à pesquisa. Nós temos aqui a Escola Técnica, que está desenvolvendo os protótipos, né, de inovação, com apoio do SEBRAE, mais a universidade. E estamos assim, caminhando. Né? Isso é um processo de construção. Nós temos essa vontade, né, e, para isso, acho que o eixo balizador para tudo isso também vai ser a Lei da Inovação, né, que provavelmente em breve vem para a Câmara várias legislações para serem atualizadas, mas até mesmo para atualizar a lei precisa de definir projetos e investimentos nessa área, né, dada a complexidade que envolve pesquisa científica e inovação tecnológica. Perfeitamente, excelente, excelente. Inclusive, né, nós temos cidades como Itajubá, Santa Rita do Sapucaí, que são polos, né, dessa área de tecnologia, e está aqui do nosso lado para a gente poder buscar essa integração juntamente com a educação municipal. A respeito aqui também do artigo 3º, parágrafo 12º, até para poder também valorizar e destacar a presença do senhor Vossa Excelência, Sargento Paulo, representando a Polícia Militar, nós temos aqui contribuir com a promoção do direito de viver livre da violência por meio de ações de integração comunitária e de articulação das ações de segurança pública com cidadania. Queria só atentar a esse ponto, tendo em vista que nós temos já notícias aí, infelizmente, né, do Comando Vermelho se aproximando de cidades vizinhas, né, como Virgínia, como Pouso Alto, tive lá recentemente. Então, em relação ao tráfico de drogas e coisas afins, a gente sabe que muitas pessoas estão vindo, residindo em Delfim Moreira, e nem todo mundo que está vindo para cá é gente boa. A gente sabe que já tem pessoas aí com alto grau de poder efetivar alguma coisa, ou de repente com histórico criminal. Então eu gostaria, não de perguntar, mas de deixar esse ponto também para poder registrar em ata, que o Poder Público Municipal, juntamente com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, possa se integrar cada vez mais para que a nossa cidade continue sendo uma cidade segura. Então, por exemplo, a gente teve recentemente a destinação de viaturas, motocicletas, recursos para a Polícia Militar, e até políticos às vezes criticam o investimento em Polícia Militar, mas sem segurança a gente não faz nada, né? Não, é impossível, é impossível. Então, hoje em dia, graças a Deus, eu posso até deixar meu carro aberto aqui do lado que não vai acontecer nada. Mas e o futuro? Eu, por exemplo, defendo sim que o turismo é o nosso futuro, só que a senhora sabe muito bem, esse turismo ele precisa ser construído para que a gente não possa ter problemas tão graves como acontece na cidade de Gonçalves atualmente, já com assaltos, com roubos a residências. Então, quero ressaltar a presença do senhor, que muito engrandeceu nessa audiência pública, e que a gente possa trabalhar para efetivar. E convido também os colegas vereadores que a gente possa também investir na Polícia Militar e na segurança pública do município. Porque quando uma quadrilha, o senhor sabe muito bem do que eu vou falar, quando uma quadrilha especializada vem para o município, e a gente sabe que já teve ocasiões nesse sentido, a primeira coisa que eles veem é como que está a Polícia Militar da cidade. E aqui faço também um elogio à gestão do Edilberto, inclusive na época era secretário, quando essa gestão assumiu, tinha uma caminhonete 4x4 ali, né? Quer dizer, 4x4 não, estava bem ruim,
Agora a frota foi toda renovada, então isso inibe a ação de criminosos, de vândalos que vêm para poder prejudicar o nosso município. Por fim, para não estender, eu gostaria apenas de finalizar com um ponto muito importante. Eu solicitei um relatório contábil à nossa contadora aqui da Câmara, a Érica, e não vai ser um questionamento, mas isso fica uma reflexão para o Poder Executivo Municipal, que foi constatado que não foi encaminhada a esta casa uma comprovação da realização da audiência pública ou uma consulta pública para a elaboração da LOA, junto ao projeto de lei. E isso se faz necessário para poder melhorar as políticas públicas e também a transparência. E gostaria apenas de ressaltar que se o Poder Executivo ele não realizar essas audiências públicas para poder discutir a LOA, o PPA, existem algumas implicações que inclusive são sérias e que podem afetar todos nós, principalmente o munícipe, aquele senhorzinho lá do Sertão Pequeno, lá do Charco, lá do Mogiano, enfim, de todo o nosso município. Então, quando não se tem essa audiência pública por parte do Poder Executivo Municipal, isso ocorre na falta de transparência e o controle social, né? A ausência de audiências, ela significa que a população ela está sendo privada do seu direito de conhecer, de influenciar, de debater, né? De fazer as suas indagações a respeito das políticas públicas. E isso compromete a transparência na gestão e impede o controle social efetivo sobre as ações da Prefeitura Municipal. Também a respeito do comprometimento da eficiência dos gastos públicos, né? Então, sem a escuta da sociedade, isso serve tanto para o Poder Executivo, mas principalmente também para o Poder Legislativo, que é a gente que está principalmente tendo contato com a população, sem a escuta da sociedade, o orçamento ele pode não refletir as verdadeiras demandas e prioridades dos moradores de Delfim Moreira, porque às vezes a gente está aqui discutindo sobre ciência e tecnologia, mas o senhorzinho lá do Sertão Pequeno não tem saneamento básico, está passando fome, ou está com um problema muito grave, né? Então fica esse apontamento também. Também a respeito do risco e questionamento de obstrução legal. O Estatuto das Cidades estabelece que a realização prévia de debates, audiências, consultas públicas é uma condição obrigatória para a aprovação do PPA, da LDO e da LOA. Então, inclusive, quando eu convoquei essa audiência pública, né, ainda bem que a gente está fazendo, porque se a gente não tivesse feito, isso ia acarretar em problemas para o município de Delfim Moreira, através do Tribunal de Contas, por exemplo, né? E acaba que isso também é um desrespeito aos princípios da administração pública. Então, a omissão na realização das audiências públicas, isso representa um descumprimento de leis federais e um desrespeito aos princípios da legalidade, da publicidade e da moralidade que regem a administração pública, que regem todo o nosso contexto de Delfim Moreira. É importante também destacar que, caso o Poder Executivo ele não promova a participação popular, e agora estamos vencendo um ano que vem, 2026, um ano novo, fica esse convite, né, para o Poder Executivo, mas também para o Poder Legislativo Municipal, para que mais audiências possam acontecer para melhorar as nossas políticas públicas. Então, quando não se promove essa participação popular aqui, especialmente o Poder Executivo, isso cabe à Câmara Municipal suprir essa falta. Isso também é o que está acontecendo hoje através dessa audiência que a Comissão de Finanças, que a CCJ muito bem pontuou. Então, a Câmara Municipal ela tem um papel de fiscalizar e garantir que os requisitos legais sejam cumpridos, né? Inclusive realizando as suas próprias audiências para ouvir a população, como Vossa Excelência, vereador Jusemar, sempre muito bem pontua no seu pronunciamento nessa casa, né? Que de fato quem nos colocou aqui quem nos colocou aqui foi o povo. Estamos aqui de fato trabalhando por eles e fica essa reflexão. Portanto, para poder finalizar, para a gente poder encaminhar para o encerramento dessa audiência pública, a não realização das audiências públicas, tanto do PPA como da LOA, né, não é apenas uma formalidade ignorada, porque muitas vezes vê como uma burocracia, alguma coisa assim, mas não. Veja a riqueza do debate que a gente teve aqui hoje, de forma ordenada, de forma respeitosa, né? Eu acompanho o trabalho de muitas câmaras municipais, muitas vezes a gente vê o pessoal quase se pegando, aqui não, de forma ordeira, de forma respeitosa. Então fica esse convite para que a gente possa continuar com isso. E a transparência da gestão e a garantia que os recursos públicos sejam usados para poder beneficiar de fato todos os munícipes da nossa querida Delfim Moreira. Que nós possamos estar atentos e cobrando o nosso direito à participação, que isso possa ser respeitado. Então, quero primeiramente agradecer ao presidente desta casa, vereador Tiago, por abrir esse espaço desse debate tão rico que nós tivemos aqui. Até fica para as próximas audiências a gente colocar, de repente, 2 horas da tarde ou 3 horas da tarde, até para aumentar a participação popular, para que a gente possa ter um debate cada vez mais rico. Eu quero agradecer
a presença de todos os meus colegas vereadores, pela presença, pela participação, principalmente ao ex-vereador Norival, agradeço ao Mucinho, ao Guto Assis, que vieram representar a população. Só foram 3 pessoas representando a população, mas a população foi muito bem representada. Isso cabe aqui, esse elogio também a vocês. Agradeço aos secretários municipais, a Carla pela participação, a Mônica, inclusive, também por trazer um corpo maior daqui do que se refere à educação municipal. Então, de fato, foi muito valiosa essa audiência pública. Agradeço também a presença do senhor representando a nossa querida Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Agradeço a presença de todos vocês, agradeço ao corpo técnico dessa Câmara Municipal, que muito trabalhou para poder promover essa audiência pública, naquilo que se refere aos bastidores da política, né, a toda a organização, e agradeço mesmo a todos pela participação, e fica também o convite para que aqueles que puderem possam agora também participar da nossa sessão ordinária. E é isso, nós podemos sim ter as nossas divergências políticas, podemos ter visões diferentes, e isso é normal, faz parte da democracia. Isso é normal. Agora, isso que a gente fez aqui hoje, a gente está dando um show de democracia, de fazer um debate elevado, um debate de ideias, com compromisso para Adelfim Moreira. Eu sempre digo aqui no uso da tribuna que a gente possa cada vez mais juntos, Poder Executivo, Poder Legislativo, um entendendo o outro, né? O Poder Legislativo não existe para pedir bênção ou dar bênção ao Poder Executivo e nem vice-versa, né? São poderes independentes, harmônicos, e hoje nós demos aqui, vice-prefeito Edmé representando o prefeito Edilberto, um show de democracia que é esse debate. E fica também esse puxão de orelha no bom sentido para que na próxima audiência pública mais secretários municipais possam participar. Poderia até ter convocado, mas foi até um primeiro teste, então parabéns, Carla, parabéns, Mônica, parabéns a todos vocês que estão presentes por ter vindo representar a população como um todo. Por fim, agradeço a Deus pela oportunidade, declaro encerrada essa audiência pública, que Deus abençoe a todos vocês.